Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Zoetis em parceria com o VetSmart. Eu sou Ana Carolina, gerente de serviços técnicos na Zoetis, e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Bom, hoje nós teremos uma noite super especial, uma roda de conversa, onde conversaremos sobre dermatologia, dermatites alérgicas, controle do prurido e a utilização dos anticorpos monoclonais, uma terapia que vem aí promovendo inúmeros benefícios para os pacientes, gerando e promovendo qualidade de vida para pacientes e responsáveis e proporcionando que o médico veterinário ofereça um serviço de qualidade. E para falar nesse assunto, nada melhor do que ter aqui comigo no palco um time de peso, pessoas que são reconhecidas e muito bem conceituadas no assunto. Pessoas que também têm uma experiência larga com o Cytopoint, fazendo uso do produto desde 2019, quando ele foi lançado aqui no Brasil. Bom, esses meus convidados dispensam apresentações, mas o meu carinho por eles é tão grande que eu faço questão de mencionar eles para vocês agora. Estão comigo aqui, então, a professora Flávia Clare, doutora em Medicina Veterinária, proprietária da Flávia Clare Dermatologia Veterinária, empresa de cursos online e presencial. Flávia trabalha com dermatologia há mais de 25 anos e é professora de cursos de graduação e pós-graduação, e também palestrante no Brasil e no exterior. Junto com a Flávia, temos também o Felipe Cunha, que é meu conterrâneo, médico veterinário e pós-graduado em dermatologia. Também trabalha exclusivamente com dermatologia veterinária e é palestrante em diversos eventos latino-americanos. Tem aqui ao meu lado, também fazendo parte do nosso quarteto fantástico, a Cristiane Botelho, médica veterinária, doutora, professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação em dermatologia e também do curso avançado de otologia na Anclivepa São Paulo. É sócia proprietária da Otoderme, empresa que se encontra em vários estados do Brasil, prestando serviço de ponta em otologia e dermatologia veterinária. E não menos importante, o professor Ronaldo Lucas, doutor em Medicina Veterinária, coordenador do curso de especialização em Dermatologia Veterinária da Equalis, sócio proprietário e coordenador técnico da Dermatoclínica, aqui em São Paulo, é especialista em dermatologia veterinária pela SBDV, autor de livro, professor e palestrante internacional. Professores, é um prazer muito grande, uma honra e uma felicidade imensa ter vocês aqui conosco na noite de hoje. E para começar a nossa conversa e o nosso bate-papo, eu vou passar a palavra para a Cris, que vai introduzir o nosso assunto falando um pouquinho a respeito dos anticorpos monoclonais, trazendo os principais benefícios e diferenças entre os anticorpos monoclonais e as terapias convencionais. Cris, é com você, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão aqui, boa noite a vocês que estão aí em casa. Para mim, está sendo uma honra participar desse evento aqui, fiquei muito feliz com o convite. E vamos começar, né? Vamos começar, porque eu acho que vai ser uma noite incrível. Então, a minha parte seria apresentar um pouquinho sobre o que são os anticorpos monoclonais, trazer essa informação, trazer um pouco da cronologia dos anticorpos monoclonais, tanto na medicina humana, né, quando ele apareceu aí no mundo, com uma opção de terapia, e também na medicina veterinária. E fazer uma comparação com o que a gente tem de tratamento, né, atualmente, para dermatite atópica, fazendo a correlação do nosso anticorpo monoclonal para tratamento, que é o Cytopoint, e as outras terapias, com corticóide, entre outras coisas. Então, começando a falar um pouquinho sobre os anticorpos monoclonais, o que são? Eles são, em realidade, uma proteína, e essa proteína ela é produzida em laboratório, né? E a grande intenção é que ela imite exatamente os anticorpos naturais do organismo. E ela vai ter um foco de atingir um alvo específico, e esse alvo ele pode ser uma outra proteína ou até mesmo uma célula responsável por aquela doença, né, até por aquele sintoma. Os anticorpos monoclonais eles começaram a ser
a gente pode dizer, produzidos em 1975, em laboratório, né, quando surgiu o primeiro anticorpo monoclonal humano. E nos anos 2000 foi exatamente quando esse anticorpo monoclonal, que começou lá em 1975, conseguiu finalmente chegar na medicina humana para o tratamento de doenças. O grande foco, na verdade, dos anticorpos monoclonais, muitas vezes, é o tratamento de doenças crônicas. E se vocês olharem na tela de vocês aí, essa cronologia, trazendo até 2024, nos dias atuais, tem mais de uns 200 anticorpos monoclonais na medicina humana que são utilizados. Para quem viaja para fora, né, teve já essa experiência, e eu posso falar, principalmente com relação aos Estados Unidos, é incrível, quando a gente liga a televisão, o que a gente percebe é que nos anúncios são inúmeros anúncios de anticorpos monoclonais. Isso é uma terapia que é uma realidade importante na medicina humana. Então, essa medicina humana, né, a medicina veterinária veio olhando para isso, as OETs veio olhando para isso, prestando atenção nesse avanço da engenharia genética dentro da medicina humana, e aí criou-se o primeiro anticorpo monoclonal, que foi em 2016, que é exatamente o citopante, que é o motivo pelo qual nós estamos todos aqui hoje. E isso foi uma mudança, com certeza, né? A gente vai discutir bastante sobre isso, sobre o tratamento da dermatite atópica, dermatite alérgica. E não só parou por aí, hoje em dia a gente tem aqui no Brasil, através das OETs também, mais 2 outros anticorpos monoclonais para tratar a dor, né? Que é o Librelo e o Solensia. Então, isso é o que é a realidade na medicina veterinária aqui no Brasil e o que a gente tem no mundo acontecendo. Quando a gente fala de anticorpo monoclonal, a gente pensa também, né, nas terapias convencionais, quando a gente pensa em dermatite atópica. Então, a gente vai falar um pouco da comparação do Cytopoint. Essa tabela está bem informativa, né, fazendo essa comparação do Cytopoint com as outras terapias tradicionais. Quando a gente pensa em mecanismo de ação, o Cytopoint ele é bem específico, né? Ele foca na interleucina 31, que é uma interleucina muito importante na doença alérgica, ela é pruritogênica, então ela é bem específica. E aí, quando a gente traz essa comparação para as outras terapias, ou seja, pegando os inibidores de JAK, os corticoides, né, e até mesmo a ciclosporina, a gente vê que essa especificidade ela não existe tanto assim, é muito mais inespecífico. Você tem um mecanismo de ação muito mais amplo, né? Muitos mediadores inflamatórios são suprimidos, e entre aí prostaglandinas, histaminas, entre outras coisas. Então, isso é algo muito positivo do anticorpo monoclonal do Cytopoint. Essa alta precisão também, né? Porque o que acontece é que vai bloquear apenas uma via, deixando o resto da imunidade livre, sem estar afetando essa parte, enquanto existe uma baixa precisão quando a gente pensa nessas outras terapias convencionais, tradicionais do prurido. O mecanismo de ação do Cytopoint, a gente já citou ali em cima, né? Ele foca na IL-31 e ele tem um início muito rápido. E a aplicação é uma aplicação única, né? Então, você faz essa aplicação e é com essa aplicação, em até 24 horas, o animal começa já a apresentar uma melhora clínica. Enquanto, quando a gente compara com as outras terapias, o corticoide até tem uma ação rápida, dependendo de qual corticoide você está usando. O próprio Apoquel tem uma ação rápida, mas, com certeza, é uma super desvantagem quando a gente pensa na ciclosporina, que demora uma média de 2 a 4 semanas para poder estar agindo. Então, são pontos muito interessantes, né, sobre essa medicação. E com relação ao tempo de ação, uma aplicação de Cytopoint, uma média de 4 a 8 semanas, nossos colegas vão discutir mais um pouco sobre isso, sobre o protocolo, enquanto é uma grande desvantagem para as outras medicações o uso diário, né? Às vezes CID, às vezes BID, então assim, isso realmente exerce, às vezes, um peso importante sobre o tutor. E efeitos colaterais, todos nós sabemos, né, que, principalmente quando a gente pensa em corticosteroides, ele vem com uma carga muito importante de efeitos colaterais, enquanto o Cytopoint em si, né, falando de anticorpo monoclonal, são resultados quase que mínimos, a gente não se preocupa tanto com efeitos colaterais. Então, essa tabela está bem explicadinha aí para a gente conseguir começar esse bate-papo de hoje à noite. Em outras palavras, o que a gente quer trazer sobre o que escolher, né, por que utilizar um anticorpo monoclonal, eu penso em segurança, eu penso em seletividade, eu penso que
no caso do Cytopoint, né, a gente tem uma modulação da interação celular no organismo, isso é muito importante. Toxicidade quase inexistente, porque se você pensar que, por mais que você faça uma dose mais alta, né, esse alvo ele vai estar saturado. E, de novo, vou deixar um pouquinho para os meus colegas falarem sobre isso, a gente discutir na mesa redonda. Então, não tem toxicidade, não tem tanto efeito colateral. E essa menor frequência de administração, com certeza, é um ponto muito importante para a gente poder estar optando por um anticorpo monoclonal e Cytopoint. Bom, gente, conceitualmente, o que a minha parte seria, né, bem rápida, trazer isso para vocês, explicar que essas terapias convencionais, muitas vezes, elas vão modular e até mesmo suprimir o sistema imune como um todo, um efeito muito amplo, enquanto o anticorpo monoclonal em específico, né, o Cytopoint, ele é mais preciso, ele é mais focado, né, ele vai lá na IL-31. Isso é uma mudança de paradigma, porque no passado a gente pensava muito e se preocupava com imunossupressão. E hoje em dia a gente pode pensar em imunomodulação direcionada. Resumindo, o Cytopoint, com certeza, ele não vai tratar o sistema imune como um todo, ele é bem direcionado, ele seleciona esse mensageiro específico e vai oferecer uma eficácia, né, muito importante, muito comparada às outras medicações, com segurança e conforto para o paciente. Ótima explicação. Eu acho bem importante, né, que a gente inicie a nossa conversa falando um pouco das questões mais conceituais relacionadas aos anticorpos monoclonais, porque ainda existe muita dúvida e insegurança em relação a isso. E eu até queria trazer uma pergunta para ver qual a percepção de vocês. Né? Eu tenho a minha percepção em conversa com muitos veterinários e até em conversa com a nossa equipe das OETs, né, que acaba entrando em contato com muitos colegas. Por que, na opinião de vocês, e se essa é a percepção de vocês, alguns veterinários ainda têm receio em fazer a prescrição de um Cytopoint ou de um anticorpo monoclonal? Vocês percebem isso? Eu acho que o Ronaldo uma vez tinha, né, comentado comigo. Qual a percepção de vocês? E aí eu vou até engatar numa outra pergunta. Por qual razão, o que vocês acreditam que seja aí, talvez, os desmotivadores, né, da não prescrição? Né? Por que talvez alguns veterinários ainda tenham essa insegurança, esse receio de fazer o uso de um anticorpo monoclonal? Na minha opinião, eu acho que é a questão do medo do desconhecido. Exatamente. Né? Exatamente. Alguns veterinários ainda têm dificuldade de entender qual é o mecanismo, né? O que isso poderia gerar no organismo, o que faz efetivamente. E eu acho que esse é o primeiro ponto de rejeição. Né? Então, a gente tem tendência a rejeitar, ou não se relacionar, ou ter medo daquilo que a gente não conhece. Fala, pô, isso aqui eu não entendo muito bem, não vou mexer com isso. Então, acho que esse é um ponto importante. Né? E outro ponto que eu vejo é, muitas vezes, o uso inadequado. Né? Então, o veterinário tentou usar uma vez, num caso que não era nem indicado, não funcionou, ele não teve uma boa experiência, ele gerou uma frustração. Talvez eu pense nesses dois motivos. Mas, conversando com colegas, eu até conversei com você de uma pessoa que trabalha muito tempo na área e falou, não, eu não uso, eu nunca usei, ou alguma coisa assim, usei muito pouco. E me causou muita estranheza, porque é uma coisa que a gente que clínica usa absolutamente todos os dias, né? Dia sim, dia também. Mas eu acredito que é isso, é no desconhecido ainda, não entender e não ter feito uma boa vivência com o produto, mas por medo de não conhecer. E aí, né, o medo de não conhecer é a prova de que não vai em busca das informações. Concordo plenamente. Eu vejo, né, que não só na medicina veterinária, mas em todas as áreas, as pessoas ficam presas, né, os profissionais eles se prendem àquilo que estão acostumados a fazer. E não buscam conhecimento do que é novo, não querem aprender. Então, geram as dúvidas, a frustração, e, por isso, muitas das pessoas não fazem o uso, não fazem o uso correto. E não estudam, né? Não aprendem sobre. Eu acho, Flávio, que o ser humano como um todo tenta ficar sempre na zona de conforto, né? Exatamente. E é muito fácil a gente seguir utilizando aquilo que já deu certo e a gente acaba não querendo arriscar aquela receita, aquele cliente, aquele paciente. E muitas vezes a gente não quer avançar com algo que está na nossa mão, que traz um poder enorme para o médico veterinário. Eu acho que vencendo, time que está ganhando não se mexe, né? Exatamente. Mas a gente estava conversando antes, né? Porque algumas pessoas não fazem o uso e eu acho que a gente precisa
sair da zona de conforto, experimentar, mas experimentar do jeito certo, né? Não no paciente que não é para usar Cytopoint. Ele não foi feito para todos os pacientes, né? A gente tem vários pacientes que a gente deve utilizar e eu acho que a gente vai discutir hoje como utilizar melhor, né? Eu acho que é bem por aí. Para mim é o objetivo. Eu vejo o Cytopoint como objetivo do nosso paciente, né? É tentar chegar nesse objetivo. Eu vejo da forma ao contrário, né? Eu gostaria de que todos os meus pacientes fizessem uso do Cytopoint, dos meus pacientes que apresentam coceira e que estão relacionados à doença crônica pruriginosa. Até porque a gente já sabe que ele funciona para outras doenças sem ser a dermatite atópica. Então, eu vejo ele como objetivo. Para eu chegar nesse objetivo, lógico que não são todos os animais que eu vou conseguir aplicar o Cytopoint e ter uma resposta adequada. Mas, assim, depois que eu entendi que, para mim, ele é objetivo, é muito mais fácil no meu dia a dia. Porque, gente, o Cytopoint é vida, né? Mudou demais a nossa rotina, em todos os aspectos. Bom, só complementando o que o Ronaldo falou, eu acho que muitas vezes também o que eu vejo é que muitos colegas desistem por não usar na hora certa, no momento ideal, né, e optar, tipo, eu lembro quando o Cytopoint foi lançado, então, eu acho que teve um boom de uso, às vezes um uso indevido, né, como a gente está dizendo, no momento ideal, não com o animal correto, e esse uso errado ele se torna um desuso. Então, então, acho que a informação é importante. Esse evento hoje à noite é muito importante, exatamente para a gente clarear um pouco as informações, de repente, quebrar alguns mitos, né, trazer algumas informações sobre esse produto, que, com certeza, é uma grande chance aí que os nossos animais atópicos têm de ter um pouco mais de qualidade de vida. E é o que a gente vai fazer agora, né? Acho que cada vez mais aqui, conforme a gente for avançando na nossa conversa, a gente vai acabar aprofundando mais exatamente esses tópicos, né, que vocês acabaram de pontuar agora. Bom, eu vou dar continuidade aqui. A Cris trouxe muito bem a questão conceitual dos anticorpos monoclonais e eu vou dar continuidade aí à conversa falando com vocês um pouco mais sobre Cytopoint, tá? A Cris já trouxe, né, algumas características do produto, a questão do pioneirismo, eu acho que é bem interessante, né? Os dermatólogos, né, os veterinários que trabalham com dermatologia tiveram o privilégio de serem os primeiros médicos veterinários a poderem fazer a utilização de um anticorpo monoclonal, né? Então, isso aí é um marco na medicina veterinária como um todo. Então, nós tivemos aqui no Brasil, né, a possibilidade de começar a usar na veterinária um anticorpo monoclonal a partir de 2019. Como, né, são os anticorpos monoclonais, então a gente tem uma terapia-alvo, e o foco aqui, como foi bem colocado pela Cris, é a interleucina 31, que é hoje, né, bem conhecida como uma das principais interleucinas, né, na indução da coceira em pacientes alérgicos, né, incluindo pacientes com dermatite atópica. Tem um alívio rápido, né, a questão da duração de ação ali entre 4 a 8 semanas é uma conveniência e um ponto que a gente vai acabar discutindo, né, porque traz aí alguns benefícios, não só para o paciente, mas para o responsável, e traz uma valorização para o serviço do médico veterinário. E a gente vai explorar um pouco mais, né, essa questão de valorização no nosso próximo tópico, mas é algo que a gente precisa, né, ficar atento, né, sobre essas possibilidades que a aplicação do Cytopoint traz para o médico veterinário. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, falando de indicação, a gente, né, em 2019, quando fez o lançamento de Cytopoint, a gente trazia, então, né, o produto como um auxiliar, né, no controle do prurido e na redução dos sinais clínicos de pacientes com dermatite atópica. Em 2025, a gente teve, então, a aprovação do mapa para a extensão da nossa bula. Então, hoje, né, a indicação de Cytopoint, ela passa a ser também para o controle do prurido e redução, né, dos sintomas associados às diversas dermatites alérgicas, incluindo a dermatite atópica. Tá? Então, levando em consideração as características do produto, se o médico veterinário estiver, de repente, em um paciente com dermatite alérgica picada de ectoparasita, ou um paciente com alergia alimentar, ou mesmo uma dermatite de contato, e entender que o Cytopoint faz sentido para aquele paciente e vai ser a melhor opção, hoje o médico veterinário tem esse respaldo.
eu sei de conversas aí, né, mais informais com vocês, que alguns de vocês até já vinham fazendo uso do Cytopoint para outras patologias que não apenas a dermatite atópica, mas agora é importante dizer que a gente tem, né, o respaldo pela bula, né, a aprovação do mapa para essa finalidade, tá? E aí, pensando assim, né, quais são os pacientes que seriam elegíveis, né, que eu poderia pensar na minha rotina clínica em, né, ter como objetivo, que nem a Flávia falou, a utilização do Cytopoint. Então, aqueles pacientes que têm uma dermatite atópica confirmada e, portanto, eles vão precisar de um controle pruriginoso por um período mais longo, e daí a duração de ação do Cytopoint de pelo menos 4 semanas vai ser muito interessante para esses pacientes. Aqueles pacientes que acabam tendo responsáveis que têm dificuldade, né, para medicar o paciente por via oral, ou pacientes que são sensíveis, que de repente têm alguma sensibilidade gástrica e que uma medicação oral não cai muito bem. Animais com doenças concomitantes, né, outras comorbidades, animais com menos de 1 ano de idade, isso é bem interessante, né, já fazendo, né, um gancho com a Apoquel, a gente tem a utilização da Apoquel para pacientes acima de 1 ano de idade, e eu sei que algumas vezes aparecem pacientes alérgicos com menos de 1 ano, e aí o veterinário fica com, né, um leque de opções para controle do prurido um pouquinho mais reduzido, tá? Dentre outras, né, situações. Aqui eu acabei pontuando aí para vocês as principais delas, tá? E, em resumo, né, hoje, até 2024, até hoje não, até 2024, nós temos mais de 21 milhões de tratamentos acumulados com o Lokivetimab, com o Cytopoint, mais de 47 resumos e publicações e mais de 8 anos de, né, Lokivetimab no mercado. E aí, só para concluir então a minha parte, o que muda, né, a extensão de bula na prática? Na verdade, a gente vai ter aí a possibilidade de beneficiar com a terapia com anticorpo monoclonal mais pacientes, né? E aí, pensando do ponto de vista do médico veterinário, é um serviço do profissional, né? Agrega para a gente, né? Uma coisa que eu comento muito é que nós, né, diagnosticamos, nós prescrevemos, mas muitas vezes nós não somos responsáveis pela realização desse tratamento. E aí acaba voltando para a gente, algumas vezes, pacientes com um tratamento, né, que não deu muito certo, que falhou, e algumas vezes é pela não possibilidade de realizar conforme a nossa prescrição. E aí, quando a gente fala do Cytopoint, a gente acaba eliminando, né, essa possibilidade de falha por um responsável que não está disponível ou que daqui a pouco não tem tanta habilidade. Às vezes é um cachorro que não é muito dócil, assim, quando está ali, né, sendo medicado. Então, é um dos benefícios aí que a gente vai conversar bastante daqui para frente. E aí eu queria trazer agora para nossa discussão deste bloco, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva para vocês. Por que vocês prescrevem Cytopoint? O que vem na mente, assim, nessa pergunta? Por que eu prescrevo Cytopoint na minha rotina? Primeiro, que é o mais seguro. Segundo, que é o único tratamento que eu faço no meu paciente atópico. Todo o tratamento é o responsável que faz, ou o banhista, ou o centro de estética. Que é aquilo que eu estava comentando, né? O único tratamento que eu tenho controle, que eu ajudo o meu paciente, né, não só a prescrição, é o Cytopoint. Então, o Cytopoint, seguro, eficaz, e, ao mesmo tempo, eu tenho controle. E, na hora, né, durante as aplicações, a gente tem um retorno animal. Então, você cria um vínculo com o responsável. Você tem uma ligação, você faz você dá continuidade ao tratamento. Você tem a sensação de que você tem o paciente no seu consultório, você consegue revê-lo e ver se o tratamento que você escolheu para ele está fluindo bem. Então, me traz mais conforto, tem mais controle. Não sei, a opinião de vocês concordam? Eu acho que exatamente esse ponto. Eu estava pensando nessa palavra, controle. Porque o primeiro ponto que eu vou fazer a eleição do Cytopoint é a segurança, onde a gente está vivendo num mundo onde os pets viraram filhos, né? E a preocupação maior em relação à segurança sempre tem que estar em primeiro lugar. Então, é a minha primeira escolha sempre que eu posso utilizá-lo. Mas a questão do controle que a Flávia comentou é fundamental, porque
Toda vez que o paciente volta para fazer o citoponte no meu consultório, eu revejo as orelhas, eu revejo os dedos, eu vejo se tem alguma foliculite começando, eu vejo se eu preciso fazer um reajuste na pele desse paciente. E essa soma do citoponte com o reajuste do tratamento promove uma cobrança do cliente, do responsável, onde eu tenho que relembrar ele algumas questões. Tu está fazendo a proteção de pulgas, tu está fazendo o controle ambiental, tu está fazendo a terapia hidratante da pele. Então, eu relembro e eu consigo reforçar. E essa soma de revisões e citoponte faz com que a gente tenha o controle e aumenta muito a eficácia do tratamento. Eu uso porque é bom para cachorro. Eles já falaram tudo, né? Eu acho que esses são os pontos. Tudo, né? Não sobrou muita coisa, não. Existe algum perfil de paciente assim que vocês que estejam na frente de vocês e que vocês, esse é citoponte? Tem um paciente que não tem. Primeiro, aquele que coça e não tem lesão ainda, que a gente chama de fenótipo do tipo TH2. É o paciente agudo, é o paciente no início da doença, é o paciente que não tem lesão ou que tem lesões leves, né, que a gente chama de lesões leves. É aquele paciente que lambe muito a pata e as pessoas têm que entender que lamber a pata não é estresse, lamber a pata é sinal de coceira. Então, eu vejo aquele paciente que chega para a gente, que se lambe muito a pata. Enfim, já na minha cabeça já vem citoponte. Eu tenho um outro pensamento também, não só com relação ao paciente, é exatamente a quem traz esse cão. Né? Eu acho que, pelo menos no Rio de Janeiro, eu vejo, né, dentro do meu consultório, muitos tutores responsáveis por esses animais que estão ali na pressa, na urgência. Você tem 200 filhos, tem marido, tem esposa, tem a vida rodando, e você vê que um outro tipo de medicação talvez vai haver falha. Então, é o controle de você conseguir fazer essa medicação no seu consultório, estar ajudando esse animal, e ter certeza de que aquilo ali vai estar ajudando aquele animal, ele vai voltar e ele vai estar tomando essa medicação, entre aspas, né? A medicação vai estar fazendo efeito, e não vai ter falha na medicação dentro da casa. Então, isso, para mim, é bem importante. E deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente está falando muito, né, do benefício, né, do paciente que tem a indicação de citoponte. Tem alguma situação assim que vocês acendam um alerta do tipo, talvez esse paciente não seja o paciente para citoponte? Eu acho que essa pergunta é importante para não gerar aquela frustração, que eu acho que o Felipe que comentou, de repente fazer a utilização do produto em um paciente que não tem o perfil do paciente para citoponte. Tem alguma situação, alguma contraindicação, alguma preocupação? Eu acho que até para quem já utiliza e até para quem, de repente, né, vai se encorajar ou vai se incentivar a partir nessa conversa a passar a utilizar, algum detalhe importante a respeito do produto? Eu acho que isso vai muito de encontro à questão inicial de não conhecimento do que é aquilo. Por quê? Eu tenho situações no meu consultório de experiências pregressas ruins com o uso crônico de corticoide injetável, que muito no passado o pessoal falava que era a injeçãozinha para coceira, a vacina para coceira, alguma coisa assim. Então, são responsáveis que eles tiveram uma experiência ruim com coisas injetáveis, e por isso que esse cara tem que ser esclarecido, né? Você tem que chegar para ele a informação, parte do que eu vou falar hoje, para os veterinários eu deixo muito claro para os responsáveis, que aquilo não é um medicamento, que aquilo é outra tecnologia, que não tem efeito colateral, que é extremamente seguro, né? Mesmo assim, quando eu sinto que ele não quer ou ele está pensando, eu falo para ele, vamos manter o tratamento do jeito que está, no próximo retorno a gente discute, vai para a internet, olha, vai pesquisar você que você vai ter uma boa referência sobre isso. Então, eu vejo, não é pelo perfil do cão, mas sim pelo responsável que está acompanhando, de ele ficar inseguro por uma experiência ruim antes, né? Porque eu acho bastante interessante na dermatologia, pelo menos isso acontece muito no meu consultório, eu sou extremamente cobrado assim, o que você está passando? Isso tem efeito colateral? Mas ele vai tomar isso para sempre? Mas ele vai fazer... E, ao mesmo tempo, é um cachorro que há 2 meses atrás passou num hospital, numa internação, e tomou 18 injeções. Você fala, mas o que aplicaram dele? Ele fala, não sei. Eu falo, então, por favor, você volta lá, pede um relatório.
né? Eu preciso saber se esse cachorro recebeu corticoide, se esse cachorro recebeu anti-inflamatório não esteroidal, o que eu posso combinar, o que eu não posso combinar. Então, eu acho que as coisas se cruzam. Eu acho que a não informação leva ao medo e uma experiência ruim no passado, ou de algo que foi injetável e ele não sabe o que foi, ele fica com medo, né? Esse cara eu deixo um pouquinho mais tempo, eu aguardo mais um retorno e eu consigo converter 95% a entrar na terapia com o Cytopoint. Como é bom, né, a gente estar junto e dividir, né, experiências. Cara, eu nunca pensei desse jeito. Impressionante. Eu sempre vejo o cachorro primeiro. Obrigada, porque eu vou começar a prestar atenção também nessa sua colocação. Assim, eu olho o cachorro, né, o meu paciente, e aí, a partir dos sinais clínicos, do histórico, né, é que eu vou escolher o Cytopoint. Para mim, o meu foco é em que fase da doença o animal se encontra, qual o fenótipo do paciente e o que ele vem utilizando. Então, assim, o meu foco é o paciente. Incrível. Porque não adianta você aplicar um Cytopoint num cachorro, né, num paciente com infecção bacteriana, malacésia secundária, onde você tem muita inflamação, onde o paciente é crônico, é um sebo atópico, você vai simplesmente jogar fora o produto. Então, o meu foco é o paciente. E interessante, Flávia, que isso não quer dizer que o paciente não seja elegível a utilizar o Cytopoint, mas não naquele momento. Né? O meu objetivo é o quê? É o Cytopoint. É chegar nele. Então, é conter essa ansiedade, né? Exatamente. Eu não vou gastar, né, meu cartucho naquele momento. Eu vou esperar a hora certa para eu chegar no Cytopoint. E aí, isso daí que a Flávia está falando, vai de encontro exatamente o que a gente estava falando antes, por que muitos não usam? Né? Muitas pessoas não usam por uma experiência errada do momento errado. Sim. Né? Então, faz no momento errado, aí o responsável fica traumatizado. Não, isso não funcionou, isso não funciona para o meu cão. Né? Será que foi feito no momento certo? Vai fazer um levantamento. O que esse animal já usou? Então, eu acho que vem juntando, a gente vai fechando um ciclo aí, né, do que a gente está conversando aqui. Ele vai inibir o prurido, né? Ele inibe a interleucina 31. Se ele inibe a coceira, o paciente que eu vou usar o Cytopoint é aquele que o principal sinal clínico é a coceira. E que as outras, né, os outros sinais clínicos, eles podem ser atenuados ou melhorados com terapia tópica associada. Mas se eu for usar o Cytopoint para um paciente, um doente crônico, fenótipo TH1, um Shih Tzu, sebo atópico, ele não vai funcionar. Então, eu tenho que tirar ele desse quadro, melhorar. Por isso que a gente chama, né, de terapia multimodal, fase dependente. Quando chegar na fase certa, a gente migra. É, né? Engraçado como os clientes muitas vezes chegam no consultório pedindo o Cytopoint. Pedindo. E a gente tem que explicar que não é o momento ainda, a gente vai desinflamar essa pele, a gente vai limpar de infecções, a gente vai preparar a pele para depois entregar o Cytopoint para ela. Então, é uma situação engraçada que acontece. Às vezes, eles vêm no YouTube, no nosso Instagram, e chegam pedindo, tá aí aquela injeção que tu falou. Felipe, como também deve enxergar para vocês, porque eu imagino que vocês devam receber casos bastante complexos, né? Que talvez já tenha passado por 1, 2 veterinários até chegar em vocês, que o cara não quer ver Cytopoint, mas nem de graça, né? Porque, de repente, foi feita, né, uma utilização meio precoce, talvez, do produto, enfim, no momento não adequado, e, de repente, já... Acho que tem os dois lados, né? Aquele que vem pedindo e, talvez, aquele que já... Tem uma frase clássica que o tutor normalmente fala, é assim, olha, o doutor, ele já usou tudo. Já usou até aquela tal daquela injeção, aquela vacina que a gente aplica, assim, que é para coceira, e nada funciona. Nada funciona. Então, eu ouço, pelo menos, bastante isso, entendeu? Que usou aquela vacina milagrosa e que não fez milagre para ele. E a maioria dos animais que chega com esse relato é um animal que chega com a pele totalmente infeccionada. Né? Então, ou com a presença de pulgas. Isso que não é nem só o Cytopoint que não funcionaria, talvez. Exato. Várias opções. É. Legal. E isso é um tópico que também tem que ser abordado. A aplicação só do Cytopoint não vai resolver o problema. Então... né? A gente tem que colocar no tópico. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais de casos clínicos, né? Agora eu vou pedir para o Ronaldo compartilhar. O passador está comigo. Vamos lá, passar para ele lá. O professor Ronaldo vai dividir com a gente, né, as suas experiências, né, os seus aprendizados, e vai falar um pouquinho, vai explorar essa questão da valorização profissional, né, Ronaldo? E trazendo aí, acho que um caso clínico bem interessante. Quando eu vi ali as fotos, eu fiquei bem curiosa. Eu quero saber um pouco mais sobre esse paciente.
Então vamos lá. Essa é uma cachorrinha que se chama Mel. A Mel, eu acho que a Mel congrega tudo que a gente está falando aqui, né? É uma responsável que tem uma cachorrinha com dermatite atópica, muito bem diagnosticada por uma colega que trabalha com dermatologia. Só que a Mel ela começou num dado momento também a fazer crises de urticária e chegou a culminar com angedema, tanto é que ela está ali com acesso pego porque ela ficou internada porque ela teve edema de glote. Do lado tem uma foto dela bem depois do tratamento, né? E a Mel com dermatite atópica teve crise com quase tudo. Depois eu vou contar uma crise engraçada que ela teve. Mas a última crise dela foi usando corticoide. E o corticoide deu urticária. E isso não é tão raro na medicina humana. Na medicina veterinária a gente vê muito pouco. A gente não sabe se é o corticoide, se é o veículo do corticoide, se é o conservante, o corante, sei lá o que tem num comprimido de cada marca. Mas o urticária é muito complexo, porque você tem que investigar qualquer produto químico que faça isso. E ela, então, desenvolveu a fobia de tratamento de qualquer tratamento, porque ela ficou com medo. Como é que eu trato uma urticária e um angedema? Com corticoide, mas o corticoide deu urticária e angedema, né? Então, ela ficou apavorada de como ela poderia manter a cachorra dela, né, com qualidade de vida, já que é um cão com dermatite atópica, e começou a fazer crise de urticária e angedema, né, que alguns artigos trazem como a mesma doença e tem artigos que trazem como coisas diferentes, inclusive em medicina humana é tratado de maneira diferente. E foi aí que eu propus para ela fazer o Cytopoint. E ela falou, mas e se ela tiver uma reação ao Cytopoint? Eu falei, segundo a literatura, é uma reação para cada 10 ou 15 mil aplicações. Não vai ser ela. Ela falou, eu não tenho coragem. Eu falei, eu tenho. E daí ela falou, então vamos fazer. Não, mas eu tô com medo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, volta para a sua veterinária, discute com ela, mas essa é a minha indicação. Se ela topar fazer, você faz lá no hospital. Faz no hospital, fica lá 3, 4 horas tomando café, lendo um livro, vendo alguma coisa. E o Cytopoint resolveu a vida dela. Eu pedi para ela, antes de estar aqui, o que ela achava do Cytopoint, né? E a Melzinha está fazendo 18 anos. E ela já toma Cytopoint há muito tempo. E ela fala, a aplicação de Cytopoint para a Mel foi essencial para uma melhor qualidade de vida. Parece um passo de mágica, alguém falou, né, da injeção mágica, mas isso não são minhas palavras. A coceira some totalmente em algumas horas após a aplicação, sem nenhum susto, né? E quando ela estava muito controlada, ela deu uma atrasadinha no intervalo do Cytopoint, para ela dura 2 meses, e era Réveillon. E o que come no Réveillon para dar sorte? O que é aquela sementinha lá? Não, da fruta. Romã. Romã. Ela deu romã para a Mel. E o que aconteceu com a Mel? Urticária. Ficou toda empipocada. Que E aí eu delícia. socorri, ela me ligava no Réveillon, olhava aquilo, uma hora eu olhei o celular e falei, meu Deus, a Mel. Eu liguei e falei, fala. Ela falou, Ronaldo, pelo amor de Deus, sei que lá. Eu falei, vamos fazer isso, tal. Como é que tá? Você se atrasou? Eu dei romã. Eu falei, não, fica calma. Dei uma dose altíssima de antihistamínico, tudo ficou bem. No dia seguinte eu liguei para ela e falei, como que está a Mel? Ela falou, tá ótimo. Eu falei, eu preciso te fazer uma pergunta. Ela falou, já sei, por que eu fui dar romã para cachorro? Eu falei, essa era a pergunta. Por que você foi dar romã para um cachorro que a gente nem sabe o que causa urticária, né? Depois disso, ela nunca mais desobedeceu e ela nunca mais teve susto. E a gente controla o quadro dela com o Cytopoint. E isso vai ser o resumo de tudo que a gente está falando, né, aqui. Então, eu acho que parou de passar. Não, passou. E aqui, em homenagem ao Felipe, ele gostou muito da minha cesta, que é uma cesta de frutas. Não é uma cesta de frutas, tem um brócolis aí no meio. Então, o ponto de partida é comparar. Você vai comparar carro com carro, moto com moto, helicóptero com helicóptero. É tudo meio de transporte, mas um voa, o outro tem 2 rodas. Outro... Então, assim, não dá para comparar Cytopoint com o resto. Né? Apesar de a Cris apresentou muito bem, fez uma tabela explicativa, lógico, tecnicamente a gente tem que comparar, mas Cytopoint não é remédio, não é medicação, é um anticorpo monoclonal. Eu sei que a Zoetis teve dificuldade de trazer isso para o Brasil, porque o nosso próprio ministério não entendia o que é isso. É um imunobiológico, mas ele faz o quê? Ele se comporta como? Né? Então, isso eu deixo muito claro para os clientes, quando eles falam, mas o que é? Eu tenho medo, vai usar para sempre? Então, assim, você tem que ter medo de qualquer coisa, menos do Cytopoint.
porque ele não é medicação, ele não passa por metabolismo hepático, renal, ele não é nefrotóxico, ele não é hepatotóxico, né? Então, a brincadeira aí da cesta de frutas com o brócolis é que, na verdade, eu tenho que comparar legume com legume, fruta com fruta, né? Então, a gente está num cenário tranquilo, porque a gente está aqui falando pelas OETs, o medicamento mais seguro que tem para dermatite atópica é o Apoquel. O Cytopoint é mais seguro que o Apoquel e ele não é medicamento, então nem dá para comparar, dá para andar lado a lado. E isso tem que ficar muito claro para o responsável pelo animal e para o veterinário, né? Porque isso abre uma série de situações que foram muito bem faladas aqui. Então, se a gente falar de técnica, né, não é um fármaco tradicional. Então, isso precisa ser informado para o cliente, para ele ter segurança e para ele ficar calmo, porque a gente questiona, talvez menos na medicina humana do que na veterinária. Todo mundo aqui tem alguém na família que tem hipertensão, algum problema, diabetes. O cara toma remédio todo dia, 2, 3 vezes por dia. Eu não vejo a gente ir no médico e falar, mas isso é perigoso, isso vai... Com certeza isso não vai ser isento de efeito colateral, mas né, o benefício é maior que o malefício. No caso do anticorpo monoclonal, nem tem malefício, então isso tem que ficar muito claro para o cliente, né? Verificar o progresso do tratamento. Então, isso foi o que o Felipe acabou de falar. Como você tem que fazer aplicações periódicas, isso permite que você veja se o cão está indo bem, se ele não está indo bem. Se ele começa a aparecer com uma inflamação, então se você tem que associar alguma coisa para que ele não entre em crise. Ou se você tem que encurtar o tempo das aplicações, já que isso é uma injeção, né? Pode ser usado, como você falou, paciente com comorbidade, pode usar em qualquer coisa, porque ele não tem risco, né? Pode ser combinado com outros fármacos. Por quê? Porque ele não é remédio. Então, você pode usar ele com qualquer outro remédio, com qualquer outro medicamento, com qualquer outro produto. É que a gente tem dificuldade de falar fármaco, droga, medicamento, né? E quando há baixa adesão no tratamento, que foi o que a Cris acabou de falar. Se o cara tem um monte de coisa para fazer, você prescreve, ele fala muito obrigado. Até chegar em casa, ele já perdeu a receita. A partir do momento que você pode fazer isso, você tem o outro lado da balança, que é reter o cliente. Né? Então, na retenção do cliente, o cliente ele vai ter que voltar frequentemente na sua clínica. É o que a gente chama em medicina veterinária e em medicina humana de produto ético. Só o veterinário tem acesso a isso. Né? É um imunobiológico, então tem que ser o veterinário para saber se aplica ou não. Muitas vezes o animal está usando e ele vem na clínica, sei lá, com vômito e diarreia. Ele fala, eu vim fazer o Cytopoint. Não, não, não. Espera aí, né? Então, isso te permite o acompanhamento mais corpo a corpo e entender se aquilo está sob controle, se está tendo uma microcrise, ou se tem alguma coisa que dá para ser feito para ajudar mais. Né? Como eu disse, é um produto de uso profissional. E, por ser um produto de uso profissional e por ter essa retenção de cliente, ele agrega valor no acompanhamento da visita. Não é só o valor, né, de você fazer a aplicação do Cytopoint e você tem que cobrar pelo Cytopoint, né, pelo teu serviço, pelo jeito que você escolhe aplicar, pelo momento, né, azado, momento preciso de aplicação, mas isso também faz com que o cliente frequente a sua clínica. Então, como, de novo, o Felipe colocou, parece que a orelha está saindo de controle, ele vai ter que usar um otológico, pode ser que a sua clínica tenha uma loja e você também venda um otológico para ele, um shampoo. E muitas vezes o cliente, acabamos de falar, né, com a Cíntia, que trabalha aqui nas OETs, que ela falou, eu levei minha cachorra no veterinário e eu falei, você pode fazer um hemograma? E o veterinário falou, acho que eu não preciso. Não, eu sei, mas é que faz muito tempo que eu não faço. Você pode fazer? Quer dizer, se você fizer o contrário, né, como é que está a vacina, como é que está o controle parasitário, como é que está os exames periódicos, os mini check-ups, talvez uma vez por ano, um pouco mais de exame para monitorar o paciente. Então, tudo isso faz você estar no comando. Eu acho que isso é importante. Em alguns países, nenhum medicamento é comprado fora de uma clínica veterinária. No Brasil e na América Latina como um todo, eles têm acesso, mas o Cytopoint não. Então, isso faz com que você tenha o controle, tenha o teu cliente totalmente sob o seu comando, sob o seu controle. Né? E eu entrei em contato com as OETs e com a distribuidora, e uma época que eu comprava direto das OETs, tudo, e a gente, desde que ele foi lançado, a gente já consumiu 6.500 aplicações na dermatoclínica. Então, assim, eu tenho zero medo, eu tenho zero problema, eu confio plenamente, eu gosto demais, acho que as meninas falaram muito bem, né? É o nosso objetivo. Se todo cachorro a gente pudesse chegar no momento que ele pode usar o Cytopoint como
o ator central do controle do prurido, seria fantástico, por todas essas vantagens e especialmente pela segurança, né? Falando em segurança, você falou na sua apresentação, o Felipe falou, a Flávia falou, assim, isso é um guideline, né, um guidelines europeu de 2022, se não me falha a memória, onde eles põem uma tabela de comorbidades, em que qual comorbidade pode usar qual medicação ou qual anticorpo monoclonal, né, se a gente separar o Cytopoint dos outros. E aí você tem lá, problema hepático, pode usar Cytopoint. Problema renal, pode usar Cytopoint. Diabetes, pode usar Cytopoint. Neoplasia, pode usar Cytopoint. Infecção urinária, pode usar Cytopoint. Né? Já falando que ele pode ser combinado com muitas coisas, problema hepático, pode usar Cytopoint e também pode usar Apoquel. A Apoquel está lado a lado com o Cytopoint, inclusive na neoplasia, que é um estigma muito grande, é um folclore muito grande, né? Falando de indicações off-label, a gente às vezes pega animais com linfoma epiteliotrópico, que é uma doença muito agressiva e com prurido intenso, e o Cytopoint super ajuda a controlar, né? E esse sim é um cão que está limitado, porque ele pode estar fazendo quimioterapia, então a gente consegue combinar. E esses produtos, eles são tão seguros que a gente tem, eu acho que a Flávia vai falar disso, então nem vou entrar no assunto, mas a gente tem alguns animais tão graves, como era o caso dessa Yorkshire, que ela tinha limitação, porque ela tinha diabetes, ela tinha um prurido intenso, assim, absurdo, e a gente não conseguiu um resultado bom com quase nenhuma terapia, e tanto o Apoquel quanto o Cytopoint ofereciam bastante conforto para ela, mas não chegava no nível que a gente queria. E até que a gente decidiu associar os dois, né? E hoje isso a gente faz com uma certa frequência, em casos bem graves, porque um é um medicamento extremamente seguro e o outro é um anticorpo monoclonal que pode ser combinado com qualquer medicação. Então, esses animais, às vezes, eles partem de um controle de 30%, 40% do quadro para 80%, 90%. Eu vi na apresentação que a Flávia vai apresentar um trabalho desse. E isso coroa ainda mais aquilo que a gente pode fazer, né? Eu que estava contando aí para o Felipe antes de entrar, eu que estou formado há um tempinho já, eu parti do tempo do corticoide, só corticoide, desespero, efeito colateral, e hoje a gente tem todas essas possibilidades, então é um produto que agregou muito à nossa rotina. Para mim, como veterinário que trabalho com dermatologia, é a CDC, antes do Cytopoint e depois do Cytopoint. Para eu trabalhar com conforto, com tranquilidade, com segurança. Para as pessoas que são proprietárias de uma clínica, de um hospital, isso também agrega um valor, né? A gente tem a condição de oferecer um serviço de excelência e ainda ter um rendimento com isso e um controle mais próximo do cliente. Então, acho que todos esses pontos fazem, acho que a Flávia foi muito feliz, fazem com que o nosso objetivo final seja passar todo mundo para o Cytopoint. Legal. Querem? Ai, gente, os seus dois casos foram lindos, hein? Você gostou? Adorei. Não, eu chancelo, né? Eu acho que o ponto principal é deixar claro, Cytopoint não é remédio. É assim que a gente tem que falar com responsável. Ele é um biológico. Começa explicando isso para o responsável. É uma doença para o resto da vida. Então, se a gente vai ter que tratar o seu cãozinho para o resto da vida, eu preciso trazer o que é de mais seguro, com menos efeitos colaterais, né? Dessa forma que a gente apresenta, para o seu filho, né? De 4 patas. Agora, por outro lado, a gente aqui se sente muito mais próximo do tratamento do nosso paciente quando a gente está fazendo a aplicação do Cytopoint da forma correta, como deve ser feito. Então, por isso que, para mim, é o objetivo. E é interessante pensar que, como a gente está mais próximo, a gente está no comando, né? Eu vou começar a usar mais esse... Gostou, né? Gostei. No a controle. Gente tá no controle, né? No comando, a gente vê com mais facilidade as crises começando, né? E aí, como o Ronaldo falou, preciso fazer uma terapia tópica nos dedos, enfim, agregar e fazer uma terapia multimodal mais completa. Mas como a gente está conseguindo ver esse paciente e evitar com que crises apareçam, a gente tem melhores resultados, certo?
E tendo melhores resultados, a gente vai ter mais recomendações por parte daqueles clientes que vão acabar nos dizendo, leva lá no Felipe, leva lá no fulano, porque ele conseguiu ajeitar meu cachorro. Geralmente essa é o slogan lá da clínica, né? Então, acho que o Cytopoint nos traz essa possibilidade de estar no comando, rever, revisitar, controlar e ter melhores resultados para receber mais indicações também. Isso é super importante na nossa vida profissional, né? Estava pensando aqui, eu acho que um slogan bom é que o Cytopoint acaba sendo um educador, né, do cliente, obrigatório. Porque o que acontece, na grande maioria das vezes, é que a gente recebe o animal, você tira da crise, você trata esse animal, você explica da necessidade do retorno, da manutenção, de olhar para esse animal como um todo. E aí a vida passa, e o animal entra de novo em crise, e ele entra de novo no teu consultório. Então, eu acho que é entre aspas, uma educação obrigatória, porque você precisa ir lá para aplicar. E aí, com isso, você educa esse tutor que ele precisa estar lá, que ele precisa fazer o que a gente sempre falou. E que, muitas vezes, ele esquece, passa, e a gente só pega o que o americano chama das flares, né? Das crises. O animal fica entrando em crise, fica entrando em crise, entrando em crise. E aí, muitas vezes, a gente não consegue fugir da medicação. E aí, obrigatoriamente, é necessário estar usando uma medicação aí nesse animal. Então, eu acho que a educação é algo importante também. Esses retornos de Cytopoint acabam poupando, né, a utilização de certos medicamentos, né, que é justamente isso, é a gente conseguir olhar para esse paciente com o nosso olhar técnico e identificar, né, algo que esteja começando antes que o dono, né, antes que o responsável, né, acabe percebendo isso dias depois, aonde o resgate disso vai ser muito mais trabalhoso, né, muito mais custoso, né, e vai envolver aí a utilização de outras medicações e vai dar alguns passos para trás, né. E o lance é o seguinte, né, a doença começa com a coceira. O primeiro sinal clínico da alergia é a coceira. Então, o prurido antecede as lesões. O Cytopoint, ele controla o prurido porque inibe interleucina 31. Então, se você consegue... Por isso é o objetivo, porque se o início é coceira e eu controlo essa coceira, a doença ela não vai progredir. E a gente vai discutir isso lá na frente. A gente vai discutir logo, logo. Alguém quer comentar mais algum ponto a respeito dessa parte aí que o Ronaldo comentou, falando um pouquinho mais de valorização? Eu queria fazer uma pergunta só antes de passar para o nosso próximo bloco. A Flávia, tu comentou um pouquinho a respeito dessa comunicação, né, com os responsáveis, porque eu acho que a gente precisa, às vezes é difícil um entendimento por parte dos médicos veterinários do que é um anticorpo monoclonal. Como que vocês fazem essa comunicação para o cliente? Se às vezes é difícil para quem é técnico fazer essa diferenciação, como que vocês traduzem o que é o Cytopoint, o que é um anticorpo monoclonal, numa linguagem em que o responsável pelo animal ele vai conseguir entender isso? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. É que é difícil, acho que talvez a resposta não seja tão... Eu literalmente desenho. Eu comparo. Eu trabalho muito desenhando, fazendo algoritmo, fazendo fluxograma. Eu desenho para ele, eu falo, olha, o corticoide inibe tantas substâncias, o apoquel inibe tantas, o Cytopoint inibe essa, que é muito importante. Como que ele é? Ele é um anticorpo, então, entre aspas, ele ataca essa substância como um anticorpo ataca uma bactéria, enfim. E eu acho que eles entendem, porque é uma maneira bem simplista de passar a informação para eles. Eu tenho uma analogia boa, desculpa, te cortei. Eu sempre pergunto com que o cliente trabalha. E aí eu vou tentando fazer uma analogia conforme aquilo, né? Então, por exemplo, quando é uma pessoa que eu não consigo encaixar, eu digo assim, olha só, pensa que nós temos um vazamento de água em casa. O corticoide, ele vai chegar na frente da tua casa e vai cortar a água lá na frente. A tua casa vai ficar com efeitos colaterais. A ciclosporina vai ser do corredor para cá. Tu vai ter um problema porque tu não vai cozinhar hoje, nem lavar a louça. O apoquel vai ser só no banheiro lá, mas o resto da tua casa vai estar legal. Agora o Cytopoint vai na torneira que está com vazamento, vai bloquear lá. E aí, para muitos clientes, essa analogia, que é super didática e útil, consegue fazer sentido, e eles entendem que, de fato, não tem efeitos colaterais, que a gente não vai ter nenhum problema, que a gente vai consertar o problema bem na raiz. Bem legal. E legal também porque, assim,
o que eu vejo de dificuldade é que, por mais que você tente ser o mais... Porque, para explicar o Cytopoint, você precisa ser técnica. Ele não foi técnico. Foi maravilhoso como você explicou. Porque a gente tenta ser técnico. E, quando você vai para a parte técnica, algumas pessoas conseguem entender, outras entendem pela metade, outras... blá, 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 uísque é sachê, não entende nada. Outras entendem errado. Né? Então, assim, é uma trabalheira, porque a gente não tem um dia inteiro para gastar, né, para poder ficar dando aula, por mais que a gente... Eu acho que o papel do médico veterinário também é educar o tutor, porque se você não faz isso, a gente depende dele para tratar daquele paciente que é o nosso. O nosso paciente é um animal, mas a gente depende daquela pessoa para poder fazer aquilo. Então, a educação é algo que faz muito, né, muito sentido. Então, eu gostei do que o Felipe falou, e eu acho que também essa tabelinha que a gente trouxe aí no começo, comparativa, eu acho que ela é simplória para que o responsável por esse animal entenda, né, principalmente efeitos colaterais, segurança, isso tudo, que é o que ele precisa ouvir. Né? Às vezes, a parte técnica pode ficar um pouco engessada. Não que a gente não tenha que falar, mas eu gostei muito. Mas eu a gostei gente tem muito. que ter, né, essa tabelinha lá, porque os clientes eles já chegam com a informação, eles estudam muitas vezes antes, né? Eu tenho um infográfico, que eu já mando pelo WhatsApp deles. Eu tenho QR Code, ou eu mando direto para o WhatsApp. Então, eu explico durante a consulta e eu coloco assim, o nome, né, em ordem de abrangência do controle do prurido da inflamação, e aí eu coloco, né, o maisinho, efeitos colaterais, e vai chegando até o Cytopoint 0 efeitos colaterais. E aí eu vou explicando o que cada um, como cada um atua no controle da doença daquele paciente. Ele não é remédio porque ele é um anticorpo. Ele vai lá e vai destruir apenas uma substância química que faz coçar. Como ele é proteína, ele não pode ser considerado remédio. E aí, assim, fica de uma forma mais... A Flavinha, como toda boa professora, ela manda um infográfico, ela ensina, manda, e ela avisa, ó, em uma semana eu vou te mandar a prova, para você poder responder as questões, entendeu? Tipo isso. Não é isso? Eu Deve peço dar para em uma vontade. semana mandar foto do cachorro para ver como é que ele está. Mas depois que eu comecei a entregar o infográfico, mas ele é assim, ele é bem simples. A quantidade de perguntas, de dúvidas que ficavam depois da minha primeira consulta, porque primeiro vem a primeira página fala quais são as doenças alérgicas, e na segunda página fala sobre os diferentes tratamentos. E aí ele fica bem claro, fica mais fácil esse entendimento. E a Cris falou várias vezes de educação do responsável. A gente tem que entender que é uma doença crônica, vitalícia, que se você não ensinar o responsável a lidar com aquilo diariamente, ele vai desistir de você, ele vai passar para outro. Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem que ser professor não só para... Acho que vocês, né, tem que ser professores não apenas para os colegas veterinários, né, mas também muito nessa comunicação, né, com os responsáveis. Bom, vamos seguir adiante. Agora, eu acho que é legal, e agora é a Flávia, né, que vai apresentar alguns slides para a gente, e o desafio que eu dei para a Flávia, né, quando a gente brifou aí sobre os tópicos que nós iríamos conversar, diz respeito aos mitos e verdades na utilização do Cytopoint. A gente sabe, né, acho que tanto vocês quanto a gente das OETs, a gente recebe alguns questionamentos, algumas dúvidas, né, às vezes até algumas informações que acabam sendo mitos. E aí eu dei o desafio para a Flávia aí de trazer para a gente, do ponto de vista dela, quais são os principais mitos que ela acaba ouvindo aí no dia a dia, não só de colegas veterinários, mas até de preocupações dos responsáveis mesmo, né? Questionamentos a partir deles. E aí, Flávia, o que tu trouxe pra gente? Adorei a minha parte, gente. Primeiro que não é uma visão minha, né? Eu sou professora e minha forma de trabalhar e de ensinar é sempre me baseio em artigo científico, nas evidências científicas. E aí eu trouxe para vocês os últimos, pelo menos os últimos artigos que eu li, a respeito, tentando correlacionar, a pergunta, aquela dúvida que vem no consultório e que não é só do responsável, não, tá? Veterinário tem muita dúvida. Então, a primeira delas foi: pode usar Cytopoint como uma única terapia a longo prazo para dermatite atópica canina? Então, será que eu posso usar no meu paciente para o resto da vida apenas o Cytopoint?
Foi como eu falei lá anteriormente, né? A gente não vai usar apenas o Cytopoint, porque a dermatite atópica ela é uma doença complexa, multifatorial, e o tratamento vai ser multimodal. Então, para controle de prurido e inflamação, sim, a gente tem que tratar, né, coceira com Cytopoint e outros tratamentos associados para melhorar a clínica geral desse paciente. Mas o que é importante frisar? É que nós temos 2 artigos onde eles avaliam, né, publicados, um em 2023 e agora 2025, onde eles avaliaram o uso prolongado do Cytopoint. O que trouxe, né, desses últimos anos, né, a gente fazer uso do Cytopoint, quais foram os benefícios? Então, a primeira informação que a gente tem é que ele é a melhor terapia proativa, porque ele controla a interleucina 31, que vai estar em grande quantidade, sendo liberada no início da doença. E aí, se você faz o uso contínuo dele, você tem uma resposta melhor a ele. O fato de você fazer mais tempo, o cachorro não se coça, a doença não progride. Então, nesse trabalho do Ralph Miller e autores, ele diz o seguinte, que se você fizer o tratamento a longo prazo, 70% a 80% dos cães tiveram uma resposta extremamente satisfatória. Não teve efeitos colaterais, e a probabilidade de falha do tratamento ela diminui com o uso do Cytopoint. Então, quanto mais a gente usa, melhor vai ser a resposta dele. Então, a gente pode usar por um período longo. Esse é o trabalho agora de 2025. Então, quando a gente olha esse gráfico na curva, né, foi um trabalho de 12 meses, acompanhamento desses animais. As aplicações foram feitas quando necessárias, respeitando de 4 a 8 semanas a indicação da bula. E aí eles chegaram à conclusão que 87, não é um autor só, né, foram vários veterinários em conjunto, dermatologistas que fizeram esse trabalho. Esse trabalho chama de coorte, que é quando você vai trabalhando com o animal sem um protocolo engessado prévio, se acompanha. E aí eles chegaram à conclusão que 87% desses pacientes eles chegaram ao PVAS, né, a escala visual analógica do prurido, abaixo de 2, de 2 para baixo, que eles consideram coceira normal, um animal normal. E interessante que no trabalho anterior, e principalmente no anterior, eles falam o seguinte, que independente do cachorro ter dermatite atópica, apenas a dermatite atópica, ou alergia alimentar, ou as 2 doenças associadas, a resposta foi a mesma, no controle da coceira e da doença. Nesse trabalho também fala que os efeitos colaterais foram baixíssimos, né? O que foi 1,33% de animais apresentaram um quadro de vômito, diarreia ou náusea, 1,33% teve alguma alteração, né, cutânea, e alguns deles, 3%, 4%, 3%, foi letargia. E aí eu até pergunto, será que essa letargia está relacionada, é uma letargia mesmo, ou o cachorro se coçava tanto que agora ele está dormindo, né? Aliviou a coceira, descansou. E aí o que me chamou a atenção nesse trabalho é que ele trouxe algo que eu não tinha pensado antes, que o Cytopoint ele vem a somar a diminuição do fardo do responsável no tratamento da dermatite atópica. Porque ele tem que fazer tanta coisa, e aí você trazer para o veterinário a responsabilidade de aplicar a injeção diminui o fardo, né, o peso do responsável de ter que medicar todos os dias o seu cachorro para ele não se coçar. Então, eles fizeram essa avaliação nesse trabalho. E, por último, né, ele recomenda nesse artigo algo que a gente já tinha percebido, que quando você fala assim, né, você faz a aplicação do Cytopoint e libera o cachorro para casa, sem já deixar agendado o retorno, o responsável pode perder a data e o cachorro entrar em crise. Então, para você ter uma melhor resposta do Cytopoint no tratamento do paciente, e mais importante ainda, para esse paciente voltar, ter uma adesão melhor ao seu tratamento, é você deixar agendado o retorno para a próxima aplicação. Então, eles recomendam já não deixar livre o retorno da aplicação do Cytopoint, mas sim já deixar agendado. A outra pergunta que sempre é feita, né, se o Cytopoint faz mal para o fígado e rim, como o corticoide ou o anti-inflamatório não esteroidal, que é usado no controle da dermatite atópica e outras doenças alérgicas. Não tem metabolização hepática, não tem eliminação renal. Um veterinário, né, me questionou uma vez na aula se causava lesão renal, insuficiência renal, e se não poderia usar num paciente, né, nefropata, porque é proteína.
Não tem nada a ver. Você pode usar com segurança num paciente que tem alteração renal, não tem nenhuma contraindicação, isso está descrito na literatura, ele é extremamente seguro, inclusive 10 vezes a dose, né, ele foi considerado seguro, e não tem eliminação renal. Então, isso é completamente, não é uma verdade, né, é um mito. Uma outra pergunta que sempre faz é: posso usar o citopante junto com outras medicações? Sim. E a gente tem feito isso cada vez mais. Então, eu tenho paciente que faz uso de ciclosporina, porque são pacientes, né, como eu falei anteriormente, um paciente TH1, o fenótipo TH1. Eu preciso espaçar a ciclosporina para ela ser segura. O uso diário, ele não é considerado uma terapia proativa segura. Eu preciso passar para dia sim, dia não. Muitas das vezes, até 2 vezes por semana, o animal apresenta algum quadro, né, de vômito, diarreia. E aí, eu uso o citopante associado. Naquele paciente idoso, onde você tem aquele paciente que a gente chama, né, parece uma farmácia ambulante, onde ele tem hiperadreno, osteoporose, diabetes, cardiopata, nefropata. Esse é o paciente ideal para esse citopante, porque ele já toma remédio o dia inteiro. Para que eu vou dar mais um remédio para controlar a coceira dele? Então, assim, o citopante ele é extremamente seguro. E o legal é que a gente percebeu, como o Ronaldo falou lá atrás, ele mostrou um caso clínico dele lindo, que a gente já tinha percebido que a gente tem usado o Apoquel junto com o citopante. E aí, esse trabalho, né, de 44 casos revistos, ele diz o seguinte, porque o trabalho da Clarissa já dizia isso. No trabalho da Clarissa, ela usou, foram 65 cães que não tinham respondido ao Apoquel. Ela usou o citopante e 85% deles responderam ao citopante. E esse trabalho, eles trouxeram o seguinte: cães que não responderam ao Apoquel, não responderam ao citopante, e eles uniram os dois, e aí o paciente respondeu. E teve uma resposta excelente. Então, a terapia para dermatite atópica ela é uma terapia multimodal. Você vai estar usando o Apoquel, que é extremamente seguro. A gente já tem um trabalho de revisão de 10 anos, são mais de 100 artigos publicados, junto com o anticorpo monoclonal, que é um imunobiológico que não é remédio. Então, é uma terapia extremamente eficaz. Então, aquele paciente que eu não estou conseguindo chegar no citopante, que é o meu objetivo, eu consigo chegar associando a Apoquel. E aí esse trabalho traz as informações, né, dizendo da segurança e melhor atuação em conjunto sendo bem-vinda. O citopoint é outra pergunta que sempre falo, né? Porque a gente sabe que o corticoide tem efeitos colaterais e na bula da maioria dos imunomoduladores eles dizem, né, que você tem que suspender o tratamento para poder vacinar o seu paciente, ou então fazer hemograma, bioquímico, fazer uma avaliação através de exames de sangue para poder fazer a aplicação. E aí todos os trabalhos que têm publicados até hoje, eles relatam a segurança, a não necessidade de se realizar exames de sangue, porque ele não tem ação nenhuma no sistema imunológico. Ele não causa imunossupressão, porque ele não atua em nenhuma célula de defesa do organismo. Ele vai apenas inibir a interleucina 31, aquela citocina responsável pelo desencadeado prurido lá na fibra, né, sensorial, responsável por desencadear a coceira. Esse aí, né, é o que eu falei, né, os efeitos colaterais que a gente pode encontrar, que é considerado similar ao placebo. Tem um trabalho que mostra que os efeitos colaterais são 0,1% dos animais comparados ao placebo. Já nesses 2 trabalhos, eles colocam, né, que teve em torno de 5 a 8% de efeitos colaterais, e dentre os efeitos colaterais foi 1,33% vômito, náusea e diarreia, e erupções cutâneas, 1,33%, que na verdade eram 2 animais, tá, cada um desses, e 4% apresentavam letargia. E aí a gente fala, né, que a terapia da dermatite atópica ela não é apenas controlar a coceira e a inflamação. Você tem que ter, né, várias. É uma terapia multimodal onde você vai ter que ter um manejo adequado da vida desse paciente. E aí a gente tem essas diretrizes
que foram publicadas em 2023, reforçando a importância da terapia multimodal, onde a gente tem que, sim, fazer controle de ectoparasitas. Não adianta você ter um cachorro com alergia, com dermatite atópica, e ele sair, passear na rua e pegar pulga. Então, você tem que fazer o Simparic a cada 35 dias. Não é esperar o cachorro pegar pulga para fazer o Simparic. O controle tem que ser rigoroso a cada 35 dias, porque ele é um cachorro alérgico. Dieta adequada. A gente tem que ter certeza que esse cachorro ele come adequadamente. Eu nunca peguei nenhum paciente que tem alergia a romã, mas eu já peguei a damasco, abobrinha verde, abacaxi, banana. Então, é muito mais frequente a alergia aos alimentos, né, naturais, que são usados na nossa dieta, do que a gente prevê. E é importante, então, fazer o teste de dieta. E eu sempre deixo, né, como dever de casa, ou fazer um caderno de bordo, né, onde você vai anotar o que foi de diferente. Quando o cachorro entra em crise, tenta lembrar o que aconteceu de diferente. Porque pode ser que naquele momento foi um final de semana onde teve um churrasco em casa, foi um final de semana que viajou para uma fazenda. E aí vai dizer, porque ele vai dizer o seguinte: o Cytopoint não está funcionando, doutor. Esse mês eu fiz, tem 3 semanas que eu fiz, ele está todo cheio de lesão. Ele viajou para uma fazenda, pegou pulga, ou pegou carrapato, ou foi picado por formiga, e ele entrou em crise. O Cytopoint, né, ele não vai resolver a picada de formiga. O controle da desbiose, as infecções, isso é um ponto importantíssimo no controle da enfermidade. A gente sabe que o paciente alérgico, tem dermatite atópica, ele está fadado a ter crise. Quando a gente consegue deixar ele 12 meses sem crise, Nossa Senhora, a gente tem que comemorar no final do ano, mas, a princípio, ele vai ter crise, e a desbiose antecede essa crise. E a evolução da desbiose são as infecções secundárias. Então, é importante você manter esse controle. Por isso, é bom ter o cachorrinho voltando no seu consultório para você aplicar o Cytopoint. Hidratação e reposição de barreira faz parte do tratamento. A imunoterapia específica, quando possível. Eu confesso que depois, né, do uso do Cytopoint, a imunoterapia, eu diminuí o número de pacientes que eu faço imunoterapia, porque hoje os próprios responsáveis preferem muito mais fazer o Cytopoint do que, né, optar por uma imunoterapia, mas está no guideline. A imunoterapia ela tem que ser acompanhada junto com o Cytopoint. E, por último, lógico, né, o controle da coceira e inflamação. E aí a gente traz esse último artigo, que eu boto ali em roxo, que é a minha cor favorita, por isso que eu adorei a blusa da Ana hoje, que a doença não tem cura. Dermatite atópica não tem cura. Então, se alguém fala para vocês, dermatite atópica tem cura, está inventando, porque não tem cura. Então, até o momento, a gente sabe que os dados são super, né, tranquilizadores a respeito do Cytopoint. A gente não tem, né, efeitos colaterais indesejáveis, é muito raro. Não há necessidade de interromper o Cytopoint por qualquer outra doença. E, lógico, não há necessidade de fazer o monitoramento do paciente, mas é importante sempre acompanhar os nossos pacientes, ok? Ótimo, Flávia. E aí, vocês têm algum mito, o Felipe? Pelotas tem algumas coisas diferentes aí, Felipe, para nós. Então, eu vejo muitos pacientes, muitos clientes dizendo: Felipe, o Cytopoint parou de fazer efeito, ou não fez efeito dessa vez. E, como eu estava falando com a Cris aqui aquela hora, a maioria é porque existe uma infecção secundária. A gente precisa controlar isso. E já aconteceu casos de eu refazer uma dose, tentar refazer uma dose maior, na expectativa de que, sei lá, tivesse acontecido uma criação de um anticorpo anti-anticorpo, estava viajando e a paciente estava com pulgas. Então, a gente precisa rever, fazer o feijão com arroz bem feito e voltar lá atrás. E como eu gosto muito de fazer analogias para os meus clientes, lá no sul a gente vive as estações do ano bem definidas, né? Então, agora é a época do pólen. Lá agora está bombando. Então, eu digo assim para os meus clientes: olha só, a dermatite atópica é como se fosse uma rinite só que na pele. Todo mundo entende. E aí eu pergunto: tu tem rinite? Tenho rinite. Então, tu sentaria com a tua rinite debaixo de uma árvore com pólen para tomar chimarrão a tarde inteira? Não. Então, não leva o teu cachorro para a árvore com pólen. Tu deitaria na caminha que o teu cachorro deita no canto da sala, que pega pó o dia inteiro e ela é totalmente de algodão?
não, eu entraria em crise. Então, não use essa caminho. E outra coisa que eu faço uma analogia também é assim, tu está tratando a tua rinite muito bem com spray de mometasona, tá tudo certo. Mas tu foi viajar, tu foi para a fazenda e tu começou a entrar em crise, porque tu teve contato com pólen e foi exacerbado. E essa tua crise virou uma sinusite, uma amigdalite, uma conjuntivite. O teu spray de mometasona, o Cytopoint, ele vai seguir funcionando? Não. Então não tem como seguir usando só o Cytopoint. Então nesses pacientes que entram em crise por uma exacerbação inflamatória, alérgica, a gente precisa fazer um resgate, ou com corticoide, ou com apoquel, para tirar esse paciente da crise, talvez até por mais de um mês, e depois o Cytopoint, milagrosamente, passa a fazer efeito. Então, não dá para desistir. A grande maioria dos casos, de fato, é um mito que acontece, e a gente precisa pensar no paciente como um todo, e não apenas na terapia, o efeito da terapia. As coisas a gente tem que dançar conforme a música. Teu exemplo aí aqui me coçando. Também. Alguém mais? Então vamos passar para o nosso último bloco, Felipe. É com você. Conta aí pra gente. O Felipe trouxe alguns casos, né, Felipe, da rotina dele, e divide com a gente aí a tua experiência com Cytopoint. Felipe é de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, e também tem aí agora eu não lembro, tu vai falar, eu acho, a quantidade de Cytopoint, mas também tem uma quantidade bem grande, né? Tenho quase 1.800 doses já. O Ronaldo tem 6.600, mas ele está entre 7 lá. Eu estou com 1.800, mas estou sozinho, né? Você está usando mais que eu, com certeza. Bom, eu acho que esse caso aqui é um caso que exemplifica muito bem tudo que a gente conversou hoje, que é o caso da Jolie. Inclusive, eu atendi sexta-feira agora a Jolie para fazer o Cytopoint, ela faz a cada 60 dias. Ela é uma fêmea Border Collie de 1 ano de idade, tinha 22 quilos quando passou comigo. E o histórico é desde filhote com bastante coceira. É uma coceira não sazonal e, por esse motivo, foi feito o teste com a ração hipoalergênica. Já chegou para mim com o teste feito, já havia comido por 8 semanas e não teve nenhuma melhora. E há 6 meses, o prurido vinha aumentando, a nota do prurido de 0 a 10 era 6. A irmã apresentava o mesmo problema, possivelmente pelo caráter, uma influência genética, né, da doença. E a prescrição anterior tinha sido de Simparic e spray de cetoconazol, ela tinha tido uma melhora parcial da coceira. Essa paciente eu quis trazer porque, e esse não é uma foto real, uma foto de IA, embora pareça bem real. E a Jolie, ela é uma pet onde ela acompanhava um senhor de idade, servindo de apoio emocional para ele também. E a família se encontrava num grande ápice de estresse, com redução do sono, uma culpa por não conseguir resolver a coceira dela, uma preocupação imensa da família e desse senhor, que acaba sendo o avô da Jolie. E vocês podem ver que nessa imagem existem alguns remédios, e os responsáveis me falaram que ele não aceitava dormir sem a Jolie, embora ela coçasse a noite inteira, porque ele sentia como se fosse um afastamento, uma traição, isso não era justo. Então, como ele era muito apegado, ele preferia dormir com a Jolie, mesmo que ela coçasse a noite inteira. E isso gerava uma dependência medicamentosa, ele tinha que tomar remédios para poder dormir com a coceira da Jolie. Bom, a Jolie na primeira consulta, então, ela chegou com essa alopecia bem marcada, uma rarefação pilosa imensa. E se a gente aproximar a imagem, a gente consegue ver pápulas e pústulas que estavam disseminadas na face lateral dos membros posteriores, a face interna, a região abdominal também. A pesquisa de ácaros foi negativa. Eu fiz mesmo, se ela tivesse em uso de Simparic, mesmo assim eu fiz, o negativo. E a citologia nos mostrou uma grande presença de cocos, sendo fagocitado por neutrófilos, os neutrófilos já estavam degenerados, mostrando que existia, sim, uma importante infecção bacteriana. A Jolie também apresentava áreas com pouca presença de pápulas e pústulas, mas com muito eritema, uma região interdigital, região palpebral também bem afetada, focinho também, a região mentoniana, bastante coceira. Eu acho até que talvez uma nota acima de 6 seria justo para ela. Bom, por que isso acontece? Por que as infecções acontecem? Então, a gente sabe que a dermatite atópica é uma doença que promove a coceira, como a Flávia falou,
Então, a raiz do problema é a coceira, que promove uma inflamação e um desequilíbrio cutâneo. E esse desequilíbrio cutâneo é gerado por falhas nos mecanismos naturais de defesa. Então, a gente sabe que muda a cor, muda a pH, muda a estrutura da pele, a velocidade de crescimento da pele, a oleosidade da pele, e os peptídeos antimicrobianos acabam sendo diminuídos em qualidade e quantidade. Então, não há um controle natural desses antibióticos naturais da pele em controlar a presença do estafilococcus. E isso gera uma desbiose e vem gerar a piodermite. E eu costumo mostrar que tudo isso é como se fosse uma bola de neve girando ladeira abaixo, né? Então, a piodermite ela acaba promovendo mais coceira, mais inflamação, mais perda de água transepidérmica, mais ressecamento e elevação do CADESE, que nada mais é que uma mensuração da intensidade da alergia. E o que eu prescrevi para a Jolie? Então, em contato com os clientes, por tudo que a gente conversou agora, expliquei cada tratamento, e nós optamos em conjunto pelo Cytopoint, fizemos uma dose de 40 mg, solicitei a eles que fizessem um shampoo de clorexidine 3%, 2 vezes por semana, um spray de hipoclorito sódico 2 vezes ao dia nas lesões por 30 dias. Expliquei para eles que o Cytopoint ele não se propõe a reduzir a inflamação, e sim somente a coceira, e por esse motivo a gente precisava utilizar um curso de 7 dias de prednisolona para apagar um incêndio, como eu falei para eles. Depois, a ideia era seguir com banhos semanais com shampoo hidratante e manter o Simparic a cada 35 dias. E esse foi o retorno da Jolie em 30 dias, e eles retornaram muito felizes, obviamente, exaltando o poder da injeção. Dizem, nossa, essa injeção é milagrosa, maravilhoso, enfim. E, honestamente, eu achei também muito bom, uma boa resposta. Tivemos o paciente com uma repilação, uma diminuição drástica do eritema. Para falar a verdade, tinha um pouquinho de eritema interdigital. E eu disse, olha, gente, vamos falar sério. O Cytopoint é maravilhoso, mas também a gente teve a união da terapia multimodal, que foi a utilização do shampoo, corticoide, enfim, para reduzir a inflamação. Mas eu acho que esse conjunto aí, aliado à boa enfermagem que eu tive em casa, foi legal. E aí eles disseram assim, Felipe, a gente não fez nada que você pediu. Esse sou eu com a IA, tá? Não é original. E aí eu disse, tá, mas como assim? Vocês não fizeram corticoide? Não. Vocês não fizeram o shampoo? Não. Vocês não fizeram o spray de proclorito? Não, só o Simparic e o Cytopoint. Eu disse, tá, mas por quê? Aí ele disse, olha, Felipe, minha esposa é médica e ela disse que não era uma boa ideia utilizar o corticoide, a gente ficou meio assim, pelos efeitos colaterais. Só que a Jolie melhorou muito do primeiro dia para o segundo. Então, a gente ia na farmácia comprar e a gente acabou desistindo, porque do segundo para o terceiro ela ficou muito bem, do terceiro para o quarto melhor ainda, então a gente optou por não fazer o Cytopoint. Então, para o pessoal que está em casa, por que isso aconteceu, né? A dermatite atópica, então, ela tudo inicia, como a Flávia falou, pela coceira. Então, se essa cadela não se coçava mais, ela reduziu o start da inflamação, que reduziu a chance de existir toda a cascata dali por diante. Então, essa paciente não recebeu terapias anti-inflamatórias, ela não recebeu terapias antimicrobianas, mas o Cytopoint ele foi capaz de cortar o mal pela raiz. E os benefícios, então, foram os escolhidos, né? Praticidade, segurança, eficiência, foi muito eficiente, como todos vocês podem ver. E no primeiro retorno, eu conversei com ele sobre a economia. Eu fiz as contas e eu acho que a gente deve fazer as contas com o cliente também. E aí eu joguei com eles, olha, se vocês tivessem escolhido outro tratamento, teria sido mais caro, vocês perceberam isso? E ele me respondeu isso que eu nunca mais vou esquecer. O Cytopoint trouxe uma economia emocional para a nossa família. E eu fiquei olhando para ele, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. E ele disse assim, Felipe, tu não tem ideia o quanto nós estamos mais tranquilos em casa por não termos que dar remédio todos os dias e por ver o meu sogro, que agora dorme sem o remédio, e a Jolie está tranquila. O impacto do sono na saúde de uma pessoa é algo que a gente não consegue medir. E a Jolie hoje está super bem, ela vai a cada 60 dias, foi sexta-feira. Infelizmente, a informação que eu tenho é que ele faleceu já, mas eu tenho certeza que o final da vida dele foi muito impactado pela redução da coceira da Jolie. E a gente não trata só de um paciente, a gente trata de um contexto familiar, né? E eu acho que pensar na coceira de um cão é algo muito supérfluo, mas se a gente pensar na coceira de um cão que impacta em toda a rotina da família,
seja em ter que dar remédio toda hora, ou seja, na redução do sono daquela pessoa que já tem alguns problemas e uma certa idade, eu acho que a gente deve pensar nesse contexto mais global, assim. E foi muito legal. E eu trago para vocês, enquanto a gente conversa, acho que eu vou deixar aqui, eu fiz uma pesquisa no meu WhatsApp e coloquei assim, impressionante, coloquei lá na lupinha. E aí veio vários, e na verdade essa é uma representação, né? São centenas e centenas de mensagens de clientes super elogiando, dizendo que é mágico. Vou deixar esse print enquanto a gente conversa aí para fazer as perguntas que vocês têm. Adorei seu caso. Legal, né? Lindo. Muito Só legal. teve É um caso show, hein? representativo, né? Muito A legal. gente vê centenas de casos, né? Só que eu achei esse representativo para quebrar um pouco da questão, pensar só na parte técnica, né? Mas pensar no contexto global. Acho que é legal. É o fardo, né? Como a gente não combinou, e é o fardo. Você ficou emocionado. Pensando no poder nosso poder, né? Em mudar a vida Bonitinho. de uma família. Né? Sim. Olha a nossa responsabilidade, É a nossa né? responsabilidade, exatamente. Nós escolhemos a medicina veterinária, trabalhar com os animais, mas vai muito além disso. né? O Citoponte, ele trouxe isso para a gente, né? A gente estava muito mais preocupado em tratar o animal. O animal era o centro, né? Hoje a gente pensa também, eu vou falar por mim, não sei vocês, mas assim, eu pensava no animal. Hoje a gente vê que isso ecoou para a família inteira. E o Citoponte, ele tira o fardo da família, porque não precisa dar mais um remédio todos os dias. E traz tranquilidade, porque ele não é remédio. Né? Então, assim, é lindo. Na verdade, assim, né, pensando nisso tudo, se a gente começar a avaliar vários trabalhos, né, hoje em dia, muito trabalho vem trazendo essa parte da família, o quanto isso impacta na realidade da família. Exatamente pela vida louca que todos vivem. E aí você, normalmente, quando você adquire um pet, seja ganhando, seja adotando, o que quer que seja, você quer uma parte de felicidade. Você não pensa, né, nos fardos, entre aspas, que podem vir junto. E a dermatite atópica, assim como na medicina humana também, é uma doença muito pesada. Ela vem com muita coisa, desgastante monetariamente, emocionalmente. E, às vezes, na nossa correria do nosso dia a dia, a gente pode acabar esquecendo disso, né? Que aquela pessoa que está ali na outra frente, quando ela sai com aquele animal, né, ela sai com esse fardo, ela leva embora. A gente atende naquele momento, mas ela está levando embora. Então, às vezes, quando você tem um atópico na tua casa, é que você consegue parar um pouquinho e se sensibilizar, né, quando as coisas acontecem com a gente. Então, acho que seu caso foi bem interessante também para mostrar esse lado mais humano, né, que a medicina veterinária a gente precisa ter exatamente, porque eu acho que está tudo interligado, até com saúde mental mesmo. Algo mais, gente? Eu achei fantástico, eu achei muito, muito legal isso. Eu acho que é uma Eu preocupação, digo para os meus né? clientes assim, que bom que ele existe, né? Se a gente tivesse que dar um slogan para o Citopoint, que bom que ele existe. Porque a gente estava conversando que eu nem era nascido, né? Quando Ai, gente, aí. Ai, não, vai, não. para. quando eles começaram a trabalhar. Acabou com a gente. Mas eu peguei. Hein, tio? Nem eu, nem você, né? Vocês estavam me zoando antes, agora eu vou zoar vocês agora. É Mas, verdade. mas eu peguei todas as fases também, né, da não existência dos fármacos, né? E quando ele veio, foi transformador para nós, né? Então, que bom que ele existe, que bom que a gente pode oferecer isso para as famílias, né? E é muito gratificante assim poder trabalhar com ele. É transformador para o médico veterinário, imagina para o responsável, né? Imagina para a família, né? Eu acho que é muito transformador, e a gente fala muito do vínculo, né, do ser humano com o animal, né? O quanto isso fortalece, né, esse vínculo, porque permite, né, com que se viva com mais qualidade, bons momentos, né, mais bons momentos e menos momentos desgastantes, ou tendo que fazer uma terapia, ou tendo que ter aquela luta corporal para dar uma medicação oral, que muitas vezes acontece. Né? Então, eu acho que é um conjunto de benefícios, né, para médico veterinário, na questão da valorização profissional, para o responsável, né, na melhora da qualidade de vida, na satisfação, na tranquilidade, e para o paciente, né, que eu acho que acaba sendo aí o principal beneficiado com isso tudo, né? Uma coisa que eu gostaria de complementar é que a gente começou toda a nossa história nos perguntando por que os veterinários, alguns ainda não usam, né?
E acho que a gente não deixou claro, talvez porque a gente tenha muita experiência com o uso do Cytopoint, é a periodicidade com qual a gente deve usar, né? Porque na indicação de bula é de 4 a 8 semanas, mas existem cães que duram bem mais que isso. Acho que isso é um ponto a ser discutido quando se fala de investimento, né? Porque o Felipe acabou de dizer no caso dele que quando o responsável para fazer a conta de quanto ele está investindo no tratamento, que isso realmente é importante e faz parte também do desgaste emocional, financeiro da família, você acaba evitando o uso de outras coisas, né? Quando o Cytopoint dá muito certo, e a hora que você realmente para fazer uma conta na ponta do lápis, ele não é tão caro quanto ele parece, às vezes, no primeiro desembolso, né? Então, isso é uma coisa também que tem que ser orientado para o responsável, que tem animais que, de fato, duram 30 dias como se fosse um cronômetro. Eu tenho uma cachorrinha que vai lá na clínica que eu sei que passou um mês porque ela chega lá. Falo, já passou um mês, já passou um mês. Como a gente tem casos que vão para 3, 4 meses, às vezes até mais. A impressão que eu tenho é que cães de grande porte, onde realmente o investimento é maior, dura mais. Então, quando você vai fazer a proporcionalidade, não é tão caro assim. E cães muito pequenininhos, talvez pelo metabolismo, taxa metabólica mais acelerada, ele dure menos, né? Então, isso é uma coisa para quem não tem o hábito de usar, também colocar isso na balança, né? Que não é porque assim que a primeira ou que a injeção, ela naquele momento ela vai ser um investimento maior, que a médio ou longo prazo isso seja verdade. Muitas vezes a longo prazo o investimento é até mais baixo e como todos colocaram aqui, a qualidade de vida do cão, a qualidade de vida da família melhora como um todo. Então, essa periodicidade ela é individual, né? O fato de ele ter que voltar para fazer outra dose vai te colocar, como a Flávia disse, no comando, no controle da situação, e você vai poder entender para aquele paciente qual é o melhor intervalo entre as injeções. Ô, Ana, uma pergunta lá de trás, você fez para a gente. Quando que a gente não usa Cytopoint? E eu não respondi, veio na minha mente agora. No diagnóstico diferencial da alergia. Eu uso Apoquel. Então, nessa fase, eu não uso Cytopoint. E o outro ponto, né, que eu queria deixar aqui em agradecimento, né, a Zoetis, que trouxe para a gente o Cytopoint, é que é muito confortável para a gente quando a gente tem um paciente que responde ao Cytopoint. Sabe aquele alívio? Porque você está sabendo, você tem aquela tranquilidade, você prescreveu um tratamento que não vai ter efeitos colaterais e que, se o animal tiver outra doença no decorrer da vida dele, ele vai poder continuar usando Cytopoint e vai continuar controlando a doença dele. Então, assim, né, Shih Tzu vai ter hiperadreno, né, os bulldog mastocitoma, ou então o golden linfoma, enfim, eles vão ter outras doenças e você vai continuar usando o Cytopoint. O que a gente precisa é que o mais difícil é que o tutor, né, o responsável, quando o animal está bem controlado, ele acha que ele está curado. E aí ele interrompe o tratamento. Acho que esse é o grande desafio. Porque vem usando, está tudo certinho, o cachorro parou de se coçar, ele tem aquela falsa sensação de que o cachorro está curado. Aí ele para de usar. Mas daí a importância na revisão para a próxima dose, a importância do nosso papel como ensinador, né? Como sempre ensinar, sempre, né? Comunicação. Não pode falhar. Então sempre lembra que não tem cura, mas tem controle. Mas se Exatamente. serve de consolo para a gente, né? A gente vive hoje a gente escolhe viver na nossa bolha, né? Porque a gente conversa o tempo todo, o celular começa a entender o que você gosta de escutar e ele te oferece aquilo que você quer, né? E eu tenho recebido sistematicamente cursos oferecidos para médicos para entender como que usa inibidor de janusquinase e anticorpo monoclonal, porque eles têm muitas opções. Então, assim, isso não é um problema só nosso. Os próprios médicos têm dificuldade de saber o que usar em que momento, né? E eu acho que eu deixo aqui uma sugestão para as Zoetis, né? Talvez fazer um questionário online, por e-mail, não sei qual que será a melhor ferramenta, mas naquele que não usa, por que ele não usa? Qual é o motivo que está levando ele a rejeitar, né, o veterinário? E talvez perguntar para o veterinário. E o tutor, quando recusa por quê? Né? O responsável recusa por quê?
Então, para a gente entender melhor em que ponto que está, né? Porque todo mundo aqui falou que passa pela nossa educação, pelo nosso approach com o responsável pelo cão, ensinar ele, fazer ele entender que se trata disso e daquilo, mas o veterinário está rejeitando por quê? Eu acho que se a gente também conseguir entender, né, num questionário muito rápido, 2, 3 perguntas, porque senão a pessoa não adere, eu acho que isso também clareia para a gente que caminho a gente pode fazer para levar essa informação melhor, né, para a ponta do tratamento. Está anotado. Eu queria só... Está fugindo um pouquinho de onde a gente entrou para conversar, mas um caso que eu me lembrei, na verdade não é nenhum caso, é uma responsável pelo animal, muito engraçada, que ela mudou o nome de Citoponte. Ela chama de Citoponte de Paz. Aí ela fala, doutora, eu preciso aí comprar minha paz. Já chegou a época da paz. Olha como é que é interessante, né? Fazendo a analogia até para o que o Felipe falou. Então, assim, eu lembrei desse caso, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que a paz está até meio sumida. Quando eu voltar, eu vou mandar mensagem para ela. Então, é assim que ela renomeou a medicação para ela, né? O que ela usa no animal. Interessante. Olha que legal, né? Quanta história bacana, né? Quanta história, né, viva ali, a gente vendo, né, os exemplos, os casos clínicos. Eu acho que é muito legal. Acho que cada um, né, de vocês, e com certeza existem muitos outros casos, né, até de quem está nos assistindo mesmo, casos de sucesso, de felicidade, de aumento de qualidade de vida, né? Eu acho que é muito legal isso. Quer falar, Flávia? Não, sim, melhora a qualidade de vida do cachorro, do responsável De e todo do mundo. veterinário. Da gente também. É da não tríade, Você não né? fica feliz, não, quando responde esse Citoponte? Eu fico muito feliz. Eu fico feliz. Né? Gente, bom, a gente está muito bom no nosso tempo, viu? Vocês viram que a gente é Certinho. bem direitinho. Mais alguma consideração, alguma coisa que vocês queriam comentar a respeito dos anticorpos monoclonais? Eu tenho mais um slide aqui para pontuar para o pessoal. Só enfatizar, né, que o Ronaldo falou que a resposta ela é individualizada. Então, se você quer um tratamento mais eficiente, é aplicar o Citoponte antes da crise. Terapia proativa, porque ele controla a coceira. Então, se o cachorro não se coça, ele não faz lesão e não vem aquele ciclo maravilhoso. Então, assim, o que a gente tem que pensar é qual é o intervalo de doses do meu paciente, daquele paciente. Não é porque está na bula 4 a 8 semanas que você vai, eu vou fazer nesse 4, esse 6, esse 8. Não, você tem que saber o que eu faço, não sei como é que vocês fazem, mas eu peço para o responsável voltar quando voltou a coçar. E aí eu combino com ele uma semana antes dessa coceira. Então, esse foi o padrão que eu usei. Não sei se vocês fazem do mesmo jeito. Então, se o cachorro voltar a se coçar com 8 semanas, vai ser a cada 7. É o tratamento individualizado, né? É o tratamento individualizado. E uma coisa interessante é que, pelo menos eu acho que as meninas têm a mesma dor que eu tenho, o Felipe não, que a gente mora numa cidade que tem muito trânsito. Então, às vezes, não é tão fácil eles voltarem quando começa a coçar. E qual que é legal? Você pode segurar o retorno com o Apoquel. Isso, né? verdade. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Durou 40 dias, mas o retorno é em 55. Nesses 10, 15 dias você segura com o Apoquel para ele não fazer, né? Porque sempre que a gente fala de terapia multimodal ou de terapia proativa, você prefere que a curva seja suave do que ele entre em crise, você tem que tirar da crise. Uma montanha-russa. Aí vem muito processo inflamatório, aí esse processo inflamatório vai se acompanhar de disbiose, de trauma pelo prurido. Prurido leva mais prurido, né? O coçar leva a estimular mais ainda as terminações nervosas responsáveis pelo prurido. Então, se você deixar a flutuação ser uma curva suave, é melhor. E, nesse sentido, de novo, essa parceria do Apoquel com o Citoponte veste muito bem. E puxando esse gancho, Ronaldo, o meu último slide tem um pouco a ver com isso. Porque, na verdade, a gente acabou aqui, o assunto central, né, o produto central da nossa conversa aqui é o Citoponte, mas a gente acabou, em alguns momentos, trazendo aí a lembrança do Apoquel, né, falando bastante da questão da segurança, da rapidez de ação, né, e, às vezes, até da possibilidade, né, que vocês acabam fazendo, visto a experiência que vocês têm, né, e a segurança nos dois produtos, a utilização combinada. Mas o que eu queria mostrar no último slide é uma dúvida não tão incomum por parte dos médicos veterinários, que eles querem saber qual é o nosso posicionamento em relação a quando usar um ou quando usar o outro.
né? Então, quando que eu devo usar? Porque a Zoetis hoje, ela é a única empresa no mercado veterinário que oferece um inibidor de JAK, né, que é o Apoquel, e um anticorpo monoclonal, que é o Cytopoint, para o tratamento do prurido. E aí vem aquela pergunta, né? Então, tá, Ana, mas vocês oferecem 2 produtos, mas tem algum direcionamento? Quando que eu devo optar por um ou por outro? E aí, para facilitar esse entendimento, na verdade, não existe uma resposta exata para essa pergunta, né? A gente acaba fazendo uma sugestão, né? A gente traz uma sugestão, deixando muito claro que o médico veterinário, ele é autonomia, né? Ele é a autoridade máxima, autonomia não, a autoridade máxima nesse assunto. Então, ele melhor do que ninguém para determinar o que é melhor para cada indivíduo. Então, ele vai, em primeiro lugar, levar em consideração gravidade da doença, a doença em si que o paciente apresenta e a fase, que é aquilo que a gente estava falando. A depender da fase, a melhor opção vai ser Apoquel ou então vai ser Cytopoint. E o segundo ponto são características de cada medicação, né? Quando a gente fala de um Apoquel, a gente está falando de um produto com uma meia-vida curta. Uma ação rápida a partir de 4 horas, mas uma meia-vida curta. Quando a gente fala de um Cytopoint, a gente já espera aí um controle do prurido e uma ação por pelo menos 4 semanas. E isso, muitas vezes, vai guiar o médico veterinário na hora de optar por um ou por outro. Mas aqui nessa nossa imagem, a gente tem algumas, né, sugestões. Então, eu queria só trazer alguns exemplos. Quando a gente pensa no primeiro contato, né, com o animal, aquele dono angustiado, chateado, desmotivado com a coceira e com a doença alérgica, né, querendo uma resposta rápida. Qual vai ser, né, talvez, né, a minha melhor opção, pensando em Apoquel, Cytopoint, e com certeza levando em consideração até as outras opções do mercado? Apoquel, que vai me dar um alívio do prurido a partir de 4 horas. Agora, a Flávia acabou comentando isso, né? A gente está na fase de diagnóstico. Eu estou ali na triagem, eu estou realizando exames, eu estou precisando de uma medicação flexível para interromper o uso e logo poder desafiar o paciente e ver se de fato ele continua coçando ou não. Apoquel vai ser o mais indicado. Agora, por outro lado, eu já tenho uma doença estabilizada, um paciente controlado, uma necessidade de um controle do prurido por pelo menos 4 semanas, de repente, um tutor não tão disponível, né? Por que não pensar num Cytopoint, né? Por que não dar essa oportunidade, né, do paciente e do responsável de receber aí um tratamento com o Cytopoint? Então, eu trago esse slide porque hoje, com essa extensão de bula, né, e a possibilidade de uso do Cytopoint também fora, né, da dermatite atópica para as outras dermatites alérgicas, essa pergunta talvez venha até nós, né, com mais frequência. Então, eu espero que com esse slide a gente consiga, né, eu consiga elucidar um pouco essa dúvida, mas deixando claro para todos que estão nos assistindo que qualquer dúvida, né, é só entrar em contato com a nossa equipe e a equipe dos nossos distribuidores. Bom, eu acho que nossa conversa foi muito legal, né? Eu acho que deu um bom caldo aqui da nossa conversa, né? Adorei. Eu queria agradecer, né, a vocês imensamente por terem aceitado o convite, pela disponibilidade de vocês, por essa troca riquíssima de experiência. Eu também espero de coração que, para quem está nos assistindo, que tenha sido, né, muito proveitoso, né, que tenham tido aí, as pessoas tenham pego, né, dicas importantes, essas analogias, né, conhecimentos para, a partir, né, de amanhã, fazer diferente, fazer ainda melhor, oferecer um serviço com cada vez mais qualidade no dia a dia. E espero também que, com toda essa conversa, né, aqueles médicos veterinários que, de repente, não estavam ainda muito encorajados a fazer o uso ou que vinham fazendo um uso um pouco mais discreto, se sintam, a partir dessa nossa conversa, inspirados a prescrever e a levar para os seus pacientes o Cytopoint como uma opção de tratamento. Certo? Então, obrigado mais uma vez, professores, por essa noite. Foi maravilhoso, eu me sinto muito honrada e muito feliz de estar, né, junto com vocês, fazendo parte, né, desse evento. E para quem está em casa, meu agradecimento especial pelo tempo, pela dedicação, por ter estado conosco durante essa 1h40 aí.
desejar a todos que estão nos assistindo um excelente final de noite e até o nosso próximo evento. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada.